Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 28 de julho de 2024, estamos na 17ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 a 15. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje é um dos milagres da multiplicação dos pães feitos por Jesus. E ele tem, quem traz os pães é um menino. O menino traz justamente 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o discípulo pergunta: Mas o que é isso para tanta gente? Então, amados irmãos e irmãs, lembrem, aquilo que o menino trouxe, ainda sobraram 12 cestos, 12 cestos dos pedaços que sobraram. Não eram nem pães inteiros, eram apenas pedaços que sobraram. Imaginemos, amados irmãos e irmãs, que aquilo que foi trazido, cada um tivesse trazido um pouquinho. Como seria a fartura? Porque hoje, amados irmãos, a gente tem que perceber o seguinte, a questão não é a falta de pão. Naquele momento ali, eram muita gente, mas não tinha como comprar. Nem tinha dinheiro, nem tinha como comprar, porque também não tinha pão para dar a tanta gente. Mas existia só aquele menino que colocou diante de Deus, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. E aquilo, nas mãos de Deus, amados irmãos, como já disse, sobrou então 12 cestos. Então, amados irmãos e irmãs, que cada um de nós, imaginemos, que daquilo que se tivesse trazido. Vejo, porque aí a gente tem que imaginar. Hoje em dia não é a mesma situação que está lá, como aconteceu lá naquela região da Galileia. Então, o grande problema agora é justamente a partilha, ou seja, não há falta de pão, mas há falta de partilha. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje o Mestre Jesus nos mostra que nas mãos de Deus tudo se multiplica. Ou seja, apesar de hoje faltar partilha,
Mas aquilo que a gente põe nas mãos de Deus, aquilo se multiplica. Vamos agora lembrar, amados irmãos e irmãs, né? Nós temos o nosso dízimo, nós temos diversas situações, temos as esmolas que a gente dá, temos a ajuda que a gente dá, né, aos outros. E lembrem, somos convidados hoje a ter essa prática, a prática da partilha. Ou seja, se Deus nos dá, então que a gente saiba também partilhar. Mas principalmente porque, amados irmãos, porque onde há partilha, né, também há amor. E é claro, né, se onde há amor, amados irmãos, nada falta. Eu lembro, né, que a minha mãe, ela tinha um hábito, aliás, tinha um costume, que quando as coisas estavam um pouco difíceis em casa, então ela pegava e fazia aquela famosa malaçada. E, amados irmãos, eu confesso a vocês que era o tempo que eu mais gostava, quando a minha mãe fazia aquela malaçada. E vejam, era justamente naquele momento difícil. E o que a nossa mãe fazia? Ela pegava aquele pouco que tinha, preparava ali, né? Colocava aquele amor, né? Aquele carinho, e a gente comia e ficava satisfeito e nem percebia que aquele momento era um momento difícil. Então, onde há amor, meus irmãos, nada pode faltar. Por isso, amados irmãos e irmãs, que cada um de nós percebamos, né? Se você hoje tem pouco tempo, veja isso, ó, partilhe um pouco do seu tempo e você não terá falta de tempo. Veja, foi quando nós dissemos, partilhe um pouco do seu tempo, né? Lembra, a criança trouxe um pouquinho e sobrou até 12 cestos e foi alimentada aquela multidão, mais de 5.000 homens. Então vamos perceber isso. Se eu estou com pouco tempo, eu tenho que arranjar como partilhar esse tempo. E aí não haverá falta de tempo. Se, amados irmãos e irmãs, se meu problema é pão, então vamos partilhar esse pão e não haverá falta de pão. Se eu estou com um problema na minha vida, então eu vou partilhar um pouco da minha vida e nós teremos vida em abundância. Ou seja, partilhemos, amados irmãos, o pouco que tivermos. Não importa aquilo que nós temos, vamos partilhar. Ou seja, vamos colocar nas mãos de Deus, vamos colocar nas mãos do nosso Senhor. E é claro, amados irmãos, na mão de Deus, na mão de Jesus, tudo se multiplica. Então, amados irmãos e irmãs, que se multiplique tudo aquilo que tivermos a coragem, vejam, tudo aquilo que tivermos a coragem de partilhar. E lembrem, aquilo que se partilha, aquilo que você coloca nas mãos de Deus, vai se multiplicar, vai se tornar grande. Aí você vai ver, né? Porque lembra, amados irmãos, a Escritura nos diz, ó, provai e vede quão suave é o Senhor. Vejam, Deus quer ser provado, né? Deus quer que a gente prove Ele. Deus não quer ser tentado, nós não podemos tentar a Deus, mas Deus quer ser provado. Então, coloque nas mãos de Deus o pouco que você tiver e você vai ver que haverá em abundância. Veja, se você colocar a sua vida na mão de Deus, a sua vida vai ter em abundância. Coloque um pouco do seu pão na mão de Deus e você não vai faltar pão na sua casa, né? Enfim, tudo aquilo que se multiplica, né? Tudo aquilo, ou melhor, tudo aquilo que se partilha, tudo aquilo que se coloca nas mãos de Deus vai se multiplicar. E lembre, prove a Deus, sinta o gosto, né? Sinta a sabedoria de Deus e veja, provai e vede. Eu provo e imediatamente eu vou ver. Eu vou ver que tudo na mão de Deus se multiplica. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo, né? E se inscreva no nosso canal.